Olá, tudo bem? Quem aqui sabe o que é plano de parto? Já ouviu falar? Sabe como é que ele tem que ser elaborado? O que a gente tem que fazer para ter um plano de parto bem escrito e para que serve? Hoje eu vim aqui, eu resolvi fazer uma série de videozinhos explicando cada um dos pedacinhos de um plano de parto, o que tem que estar escrito nele, qual é a importância desse documento, por que ele precisa existir, né? Primeiro, antes de separar por partes, né, do plano de parto, eu sempre gosto de falar assim, o plano de parto ele serve para dar mais informação ainda para essa paciente, para esse casal, para o acompanhante que vai estar junto na assistência ao parto, para que a paciente consiga deixar documentado quais são as vontades dela, o que foi que ela idealizou para aquele momento. Então, a gente sempre tem que pensar que quanto mais informação você tem, mais dúvida você tem e, portanto, mais conhecimento, tá? Os planos de parto, hoje em dia, você consegue entrar na internet e digitar lá, plano de parto. E você tem um padrãozão, tá? A gente consegue pegar na internet um padrão com diversos tópicos individuais que você tem que colocar para ver o que eu quero, o que eu não quero. Então, é nesse momento que você consegue começar a se informar cada vez mais do que pode estar presente nesse plano de parto para você individualizar o seu, tá bom? Então eu resolvi separar mais ou menos, porque assim, quando a gente pensa em plano de parto, a gente tem que pensar em principais situações, vamos dizer assim. Uma primeira assistência, então, quando aquela mulher chega para sua assistência ao parto, o que ela idealizou para aquele momento, como que ela quer o ambiente, como que ela quer as pessoas ao redor, aí depois o próprio parto em si, e o pós-parto, né? Então, a gente tem que separar principalmente nessas visões, assim, para que conste nessa documentação quais são os desejos. O plano de parto, a principal função dele é que esteja presente num documento, né, num papel, o que aquela mulher idealizou durante os 9 meses da gestação dela, como que ela pensou, o que ela pensou daquele parto, o que ela pensou da sua assistência. Porque na hora do parto em si, na hora da dor, aquela mulher pode esquecer quais são as suas vontades. Eu sempre falo assim, que é muito comum a paciente que idealiza um parto, eu quero um parto supernatural, sem absolutamente nenhuma intervenção e tal. Na hora da dor, ela vai esquecer o que ela queria realmente, porque a dor é muito forte. Então, assim, às vezes, se não tá constando no plano de parto, e mesmo se o acompanhante daquele parto não está ciente dos desejos daquela parturiente, isso dificulta muito a assistência. A gente tem que pensar que, infelizmente, hoje em dia, muitas assistências, elas não são feitas pelo profissional que faz o segmento pré-natal. Eles acabam sendo feitos pela assistência do plantão, né? Quando a paciente opta por não ter o parto com o seu profissional, por inúmeras questões, a assistência é feita pelo plantão e daí o plantonista tá lá, ele não sabe, ele não conhece a paciente, ele tá conhecendo a paciente naquele momento, naquela assistência. Então é muito importante ter um plano de parto com tudo declaradinho, né, tudo escrito, quais são os interesses daquela paciente, como que ela idealizou, o que ela pensou para a sua assistência, quais seriam as vontades dela, o que deixaria ela feliz ou não, o que a agradaria ou não. Então, é muito importante a gente pensar no plano de parto dessa forma, né? Com essa visualização de sua função. E então vou separar um pouquinho cada um da sequência de atos e fatos que tem que estar constando no plano de parto para a gente separar e conseguir ficar mais clara as informações, tá bom? Então, bora para a primeira parte do plano de parto. Quando a gente pensa na elaboração do plano de parto, essa fase inicial, essa primeira parte, ela é mais bem geralzão mesmo. Eu costumo dizer que assim, é aquele momento onde a paciente vai dizer: quero comer, não quero comer, quero beber, não quero beber, eu quero meu acompanhante, eu quero luz acesa, eu quero luz apagada, eu quero som, eu não quero som, eu quero música animada, eu quero a minha playlist. Quero silêncio, não quero as pessoas falando comigo, preciso desse momento em silêncio comigo mesma. Então, se tiver qualquer coisa a ser abordado, conversar com o meu acompanhante. Isso é muito importante, porque assim, volto a falar, quando a assistência é feita com o seu profissional te conhece, o seu profissional sabe, te conheceu durante os 9 meses da gestação, ele sabe quais são os seus interesses, independente de você estar com muita dor, com pouca dor, se você não está conseguindo se comunicar direito ou não, o seu profissional sabe. Ele te conhece durante esses 9 meses, ele sabe o que vai te agradar ou não.
Já o médico assistente que está te conhecendo naquele momento, ele não te conhece. Então, é por isso que precisam constar essas informações. Eu falo que, assim, também a paciente tem que estar muito aberta, por isso das informações e por isso dela entender o plano de parto. No momento que você vai lendo opções de plano de parto, você consegue ver assim, nossa, mas essa paciente pediu isso como exemplo, e daí você fala, não, mas eu não quero isso pra mim. Porque já pegou plano de parto onde o modelo era falando isso. Não quero que as pessoas dirijam a palavra a mim. Aí você fala, gente, como assim? Só que aquela paciente nem leu, nem entendeu o que era isso. É, por exemplo, vai pegar um acesso venoso e a paciente não quer que seja informado para ela. Ela quer que fale pro acompanhante. Tipo, olha, vou precisar pegar um acesso venoso nela, tudo bem? Porque a paciente não quer uma comunicação direta com outras pessoas. Mas ok se essa realmente for a vontade dela, porque às vezes aquela paciente se conhece e sabe que para que ela vivencie aquele momento, ela precisa estar internalizada, conectada com ela mesma, sem qualquer interferência externa. Então é muito importante realmente o acompanhante saber qual é a vontade dela. Volto a falar, o plano de parto ele não é só uma informação para os médicos, para as enfermeiras, para os técnicos, para o hospital, né? Para a instituição estar ciente das vontades dela. A elaboração do plano de parto, quando feita em conjunto com o seu acompanhante, permite que o seu acompanhante mesmo entenda quais são as suas vontades, tá? Então, essa primeira parte do plano de parto é basicamente isso, de tipo, eu quero ir pra banheira, não quero ir pra banheira, eu não quero, eu quero poder ir para a banheira, eu quero poder ir para comer, eu quero poder fazer tal coisa. Então, seria mais essa visão geral de quais são os desejos dessa mulher para aquela assistência. Ou não, eu quero ficar quietinha na minha cama, eu não quero ser estimulada a entrar no chuveiro, eu não gosto. Então, é nesse momento que você coloca no plano de parto, o que você pensou? Tipo, você é daquele tipo quietinha, que quer ficar na sua, entendendo quais são as contrações, entendendo, ou não, eu quero ser direcionada. Eu tive uma paciente que ela falava assim, eu vou perder o foco. Eu preciso que você me lembre do que está acontecendo. Então, eu quero que você fale comigo durante. E foi muito louco, porque era isso. Ela queria que eu centrasse ela. Tipo, conforme ela escutava a minha voz, era um certo comando para que ela entendesse o processo que estava acontecendo. Então, essa fase inicial do trabalho de parto, essas informações do plano de parto são legais, para que o acompanhante saiba totalmente quais são os desejos dessa paciente, para que seja feita uma assistência muito legal e que permita essa vivência, tá? Chegamos na parte do parto em si, tá? No plano de parto, quando a gente fala de parto, da ultimação, vamos dizer assim. A gente tem que pensar que normalmente tem muita gente que fala assim, mas o meu plano de parto é para parto normal, então eu não tenho que falar nada sobre cesárea. Não, você não sabe se vai acontecer alguma coisa. Então, por exemplo, um plano de parto bem elaborado, ele tem que estar constando, mesmo a paciente sendo, desejando um parto normal e tudo mais, ela sempre tem que pensar no plano B. Então, ela tem que constar, se virar uma cesárea, quais seriam os desejos dela para essa cesárea. Então, assim, essa parte da elaboração do plano de parto com relação ao parto em si, a gente tem que pensar que ele tem que constar coisas do tipo... não quero ficar restrita ao leito, quero ter autonomia para escolher a melhor posição para mim, não quero ser estimulada a puxo dirigido. Para quem não sabe, puxo dirigido é quando o profissional assistente ele acaba estimulando ao esforço da expulsão, né? Tipo, a fazer a força de uma forma não fisiológica para aquele corpo, né? Então a gente fala assim que é diferente quando a paciente está sentindo a vontade de fazer força, que é um puxo fisiológico. Então quando a paciente está com esse desejo de fazer a força, maravilha, faça. Agora, um puxo dirigido é quando o profissional fica força, 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 mesmo não sendo o momento de fazer a força. Então, eu não quero receber puxo dirigido, não quero ficar restrita ao leito, eu quero poder ficar em pé, não, eu não quero ficar em pé, eu quero pelo menos a banqueta, não aceito a banqueta, não aceito que seja oferecida a banqueta, não aceito que seja oferecido a banheira, aceito um parto na banheira, não aceito um parto na banheira. Então são essas coisinhas que tem que estar escrito da assistência do parto normal, de quais são os desejos dessa paciente. Quero meu acompanhante do meu lado, quero meu acompanhante encostando em mim, não quero ninguém encostando em mim. São essas assistências que tem que estar constando. Aí quando vai para cesárea, a gente tem que pensar que essa paciente tem que pôr assim,
Caso seja necessário, seja indicado uma cesariana, quero ter informação do porquê do porquê está acontecendo, quero receber as informações e entender o que está acontecendo. Se for para uma cesariana, eu quero que o meu acompanhante fique comigo durante todo o ato anestésico, durante todo o ato cirúrgico, quero a presença de fulana, beltrana, ciclana. Então tem que estar constando detalhadinho quais são seus interesses, quais são suas vontades. Não quero estar restrita no leito, porque na cesárea antigamente era aquela coisa do crucifixo, né? A mulherada ficava presa. Hoje em dia a gente já não prende mais. Eu como parturiente, eu quero ver o meu bebê sendo retirado de mim. Isso é uma possibilidade ou não, depende muito da situação. Não quero de jeito nenhum ver o meu bebê sendo retirado de mim. Quero que o meu acompanhante veja, não quero que o meu acompanhante veja. Então, são essas situações que tem que estar constando no plano de parto para que o profissional assistente entenda quais são as vontades. O que aquela paciente imaginou para aquele parto, para aquele momento, para aquela situação, tá? Então, vamos pensar bem individualizado, assim, imagine todas as possibilidades para você. Visualizando todas as possibilidades, você manda ver e documenta ali pra gente deixar bem claro como seria feita essa sua assistência, tá? E chegamos na última parte do plano de parto, mas de jeito nenhum menos importante mesmo, porque nesse momento, nessa parte do plano de parto é onde constam as suas vontades da assistência pro bebê, propriamente dito, né? Então, assim, nessa parte do pós-parto, né, a gente tem que pensar que tem que constar não quero ter o meu bebê no meu colo o tempo inteiro, ou eu quero o meu bebê no meu colo o tempo inteiro, independente de normal ou de cesárea, eu quero que o meu bebê seja colocado sobre o meu colo imediatamente após o parto. Questão do clampeamento de cordão, eu gostaria que meu cordão parasse de pulsar para ser clampeado, e não só a questão de tempo, porque a gente sabe que os padrões normalmente é com no mínimo 1 minuto de pulsação, a gente já pode cortar. Ou não, eu quero esperar parar de pulsar para cortar. Eu quero que a dectação da placenta, eu quero que a placenta saia de forma fisiológica, independente do tempo. Não, eu quero tal. Então, assim, você colocando essas partes da assistência no pós. Daí os cuidados com o bebê. Eu quero que o meu bebê receba os cuidados sempre no meu colo, independente se vai ser feito vacina, se vai ser feito isso, aquilo, eu quero que ele não saia do meu colo, é uma possibilidade. Ou, como imagino que posso estar cansada, gostaria que o meu bebê seja levado para assistência, porém que não saia do meu campo de visão. É uma possibilidade. Gostaria que mesmo que meu bebê precise de atendimento, que ele esteja sempre na presença do meu acompanhante. Então, são essas coisinhas que tem que estar escrita pra gente saber como que você imagina, o que você pensou. A gente sabe que, volto a falar, o plano de parto é uma documentação dos seus interesses, da sua vontade. O profissional que vai estar fazendo assistência, com certeza ele vai fazer o melhor para que aquela assistência seja dada, mas às vezes não é possível. Outra coisa que é muito importante dessa parte do plano de parto, dessa última parte, que eu falo, é a questão da vacina do Credelio Canaquion, né? O colíriozinho e a vacina, a vitamina K. O que acontece? A vitamina K tem a função de evitar sangramento de coto umbilical, enquanto o Credê, que ultimamente já não é mais o Credê, tá? É outra substância utilizada como um colíriozinho. Ele pensa nessa prevenção de conjuntivite bacteriana, viral, fúngica, várias questões que podem acontecer de comprometimento dos olhinhos do bebê pelo canal de parto. Então, quando a gente pensa no não quero, eu sempre costumo dizer para as minhas pacientes, quando elas chegam com essa coisa assim, não quero Credelio Canaquion, eu falo por quê? Tipo, me dá uma explicação do porquê. Aí vem, porque a blogueira fulana de tal disse que queimou, porque a fulana de tal queimou e tal. Então, assim, é sempre importante você entender a real indicação ou contraindicação, precisa ou não precisa, antes de você colocar no seu plano de parto sem saber a função, tá bom? Então é isso, pessoal, finalizado essa explicaçãozinha básica sobre o que é o plano de parto e tudo mais. Se você já vivenciou isso de documentar um plano de parto ou não, você nunca ouviu falar do plano de parto, tem alguma dúvida, tem mais algum questionamento, mas ele será seguido, não será seguido, a dica que eu dou é sempre assim, escreva de coração mesmo, não faça só o xizinho, escreve de coração, leia cada uma das opções e veja, isso te cabe, isso é uma coisa que realmente é fundamental, eu quero tal coisa. É o que o seu coração tá falando que seria interessante pro seu parto? Não é porque serviu pra maioria que serve pra você.
lembre que parto é individualizado, e mesmo aquelas mulheres que já tiveram vários partos, um parto é diferente do outro. Então, assim, vivencie, se entregue e se permita viver esse momento incrível do parto, independente da via de parto, vivencie esse momento e já vivencie esse momento enxergando mesmo, durante o pré-natal, enxergando mesmo como que você imagina, o que que você pensa, como que você gostaria e coloca no papel para a gente conseguir garantir o máximo de assistência de qualidade para você.